Olá, mais uma vez bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva falando. Nós estamos comentando a Constituição Federal de 88, Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã. Chegamos ao artigo 37, parágrafo 16, que foi incluído pela emenda 109 de 2021, que trata da avaliação de políticas públicas. Veja o que diz o parágrafo. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Muito embora seja uma alteração recente, não é novidade. A avaliação de políticas públicas ela ganha força no final do século XX e já muito presente na nossa legislação, agora elevada ao texto constitucional. Bom, os órgãos e entidades da administração, a essa altura, entendo eu não ser tão relevante para o canal ficar descrevendo para você o que são órgãos e o que são entidades da administração pública, o que é uma administração pública direta ou indireta. Já há vídeos aqui no canal. Você deve se atentar aqui no parágrafo 16, que tanto os órgãos como as entidades da administração pública devem, de forma individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, o que foi decidido, o que foi realizado e quais os resultados dessas políticas públicas adotadas pela administração. Você deve notar que o parágrafo 16 ele está intimamente ligado ao princípio da eficiência. Não basta simplesmente realizar políticas públicas, mas deve também avaliar os resultados, os impactos, o que isso está modificando no plano de fato, na sociedade, que benefícios tem trazido e se tem alcançado resultados. É o que diz aqui o texto, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, tudo isto na forma da lei. Bom, nós já vimos lá no parágrafo 3º do artigo 37 a participação dos usuários na administração pública. Nós vimos, inclusive, as formas em que estes usuários podem participar, através de reclamações, acesso à informação, fiscalização e controle da administração pública. Nós vimos, inclusive, que tipo de ação pode ser movida como uma forma de fiscalização e controle. Bom, aqui no parágrafo 16, nós temos uma questão voltada muito mais para o direito administrativo. Eu acredito, inclusive, que em matéria de direito constitucional você seja cobrado pela literalidade do parágrafo 16. Mas, no âmbito do direito administrativo, você deve adentrar um pouco mais na matéria. É importante destacar e saber o que são políticas públicas, por exemplo. Políticas públicas estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam a relação entre Estado e sociedade. Um conceito bem amplo para você colocar no seu material, tá? E você deve entender que as políticas públicas, de um modo geral, são atravessadas pelos campos da economia, administração, do direito e das ciências sociais. Elas se traduzem em políticas econômicas, políticas externas, nas relações exteriores, políticas administrativas e tantas outras com referência nas ações do Estado. As políticas públicas que mais se aproximam da vida cotidiana são as políticas sociais, comumente organizadas em políticas públicas setoriais, aquelas que nós mais temos conhecimento, como, por exemplo, a saúde, a educação, saneamento básico, transporte, segurança e por aí vai. E, de forma didática, é possível compreender o desenvolvimento das políticas públicas, o que nós conhecemos como ciclo de políticas públicas. Inclusive, a doutrina vai tratar muito sobre isso no direito administrativo, um esquema de visualização que organiza as fases envolvidas neste processo. Apenas de uma forma simplória, de uma forma bem básica, eu trouxe esse ciclo de políticas públicas e basicamente
está dividida em 7 etapas. É lógico que no campo do direito administrativo você vai ver um pouco mais detalhado todo esse sistema, mas isso é importante para a sua prova. Identificando isso, você resolve muita questão de prova e concurso, tá? O primeiro é a identificação do problema. Ora, gravando isso já é o suficiente, né? É saber qual é o problema. O segundo, a agenda, ou seja, a análise das principais questões envolvidas neste problema. É uma questão de saúde pública? É uma economia local? O que é? O terceiro, formulação de alternativas, onde vai se avaliar o problema, a capacidade técnica e financeira da administração em resolver, e vão ser consideradas diversas alternativas para a solução do problema. Na quarta etapa, a tomada de decisão, ora, com base nas informações colhidas, com base na agenda, com base na formulação de alternativas, vai se tomar uma decisão. Não é difícil entender isso, não é verdade? Na quinta, a implementação da decisão tomada, ou seja, a execução da política pública que foi desenhada, que foi decidida. O sexto passo será o monitoramento de tudo isso e o sétimo passo, a avaliação. É lógico que dentro da esfera do direito administrativo, tudo isso que eu estou falando é muito básico. Você que já nos acompanha sabe que o canal é voltado para o direito constitucional e, quando possível, colocamos algumas dicas. Alguns autores vão entender que depois da avaliação vai haver a extinção. Outros vão entender que o ciclo ele é sempre repetitivo. Isso você aprende um pouco melhor no direito administrativo, tá? Mas eu ainda trouxe aqui algo que pode acrescentar no seu material. A avaliação das políticas públicas é parte integrante de uma estrutura de decisão baseada em evidências, uma das boas práticas de governança do setor público. A avaliação de políticas públicas é executada como um processo sistemático, integrado e institucionalizado, tem como premissa básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando necessário, identificar possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal com vistas à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. Seguindo as melhores referências internacionais, as avaliações de políticas públicas devem ser executadas em caráter permanente e integradas ao ciclo de políticas públicas. Veja, exatamente o que eu destaquei, que envolve também o planejamento, a execução e o controle orçamentário e financeiro, não só com a efetiva utilização dos recursos das avaliações na adoção de medidas de melhoria na execução das políticas públicas e no processo orçamentário e financeiro, que os princípios de eficiência, efetividade e eficácia serão apurados. Da onde você tirou isso, professor? Está aí o link, site do governo, Casa Civil, para que você possa saber exatamente a fonte daquilo que você vem aprendendo. Bom, um outro ponto é a participação social. Não vou ler tudo o que está escrito, é claro, mas nós temos dois grandes exemplos, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527 de 2015, nós já comentamos sobre ela também aqui no canal, e o orçamento participativo. São questões muito recorrentes em provas, tá? É interessante para você, que vai ter essa matéria cobrada no seu edital, que se debruce um pouco sobre este tema. Bom, o texto é bem explicativo, nós finalizamos a aula por aqui. Na próxima aula nós temos o artigo 38, mandato eletivo de servidores, questão recorrente em prova. Nós vamos fazer algo bem prático para que você anote no seu material e acerte essas questões em provas. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.